Muito bem, então. O pessoal está chegando aí, Deus abençoe todo mundo em nome de Jesus, alegria, né? Convide as pessoas, compartilhe, vamos divulgar, tá? Então vamos lá, então, Malaquias, capítulo 2, do 1 ao 9, o castigo dos sacerdotes é o tema desse texto aqui, tá? Verso 1, então, vamos ao texto, colocá-lo aqui também. E agora, esta advertência para vocês, ó sacerdote. Primeiro versículo já vai dizer isso aí. E agora, esta advertência é para vocês, ó sacerdote. E aqui na minha tradução diz basicamente a mesma coisa, só que muda na expressão advertência, está escrito mandamento, né? Então aqui está assim: agora, ó sacerdotes, para vós outros este mandamento. Tá? E aí, claro, o profeta vai continuar com as suas colocações, tá? Então, uma advertência. Deus vai fazer uma advertência, na verdade, é mais do que uma advertência, se nós formos analisar o texto ali, mais do que isso, é uma ordem mesmo, tá? Por isso que alguns traduzem mandamento, outros traduzem ordem, tá? Porque não é simplesmente advertir alguém, é dar uma ordem, né? O mandamento, né? É mais forte do que a advertência, embora a advertência é uma tradução que também é usada, tá? E não está errado, não. Outras traduções vão até colocar expressão castigo, essas coisas, tá? Bom, o verso 2 diz, aqui, nessa tradução diz: se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês, tá? E até amaldiçoarei as suas bênçãos. Já ouviu falar nisso? Amaldiçoar as bênçãos? É isso. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. O sacerdócio do contexto ali de Malaquias, não é à toa que Malaquias está chamando a atenção deles, né? Nós já estudamos isso um pouco, e eles eram corruptos, eram desonestos, e eles levavam para o sacrifício animais defeituosos, e eles aceitavam, o povo levava, e eles aceitavam, né, esses sacrifícios de animais defeituosos, animais que não tinham condições, tá? E até animais roubados, por incrível que pareça, esses sacerdotes aceitavam. Eles tinham, na verdade, pelo que dá a entender, uma preguiça de organizar aquilo tudo, né? Então eles não eram honestos, eles não eram sinceros, eles eram hipócritas, falsos, e o povo estava vendo muito bem isso aí também, né? Entendeu? Então, por isso que Deus vai pegar pesado, firme com o sacerdote. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, porque se eu me aproximo de Deus, ou eu digo que me aproximo dele para cultuá-lo, para adorá-lo, e o faço de forma desonesta, hipócrita, na verdade, não estou diferente, não estou longe desse pessoal aqui não, desses sacerdotes, não. Se eu não estou sendo honesto, se eu não estou sendo sincero, se eu ofereço de qualquer forma, ou até mesmo me ofereço ao Senhor, né? Ou ofereço louvores a Deus, e faço isso de qualquer maneira, de qualquer jeito, né? Ou seja, eu não dou a Ele o melhor que eu tenho, né? Essas coisas assim, né? Então, é isso que ele está dizendo. Diz o Senhor dos Exércitos: lançarei maldição sobre vocês. Eu vou lançar maldição sobre vocês. E aí depois ele diz: e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Porque quem conhece a história de Israel desde o início sabe disso, né? Lá na Torá, por exemplo, nós temos lá
conhecida como Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, temos toda aquela lei, todas aquelas coisas ali, aqueles livros, e os livros ali, por exemplo, tem maldição, mas tem bênçãos que foram dadas a Israel. Então Deus está dizendo que ele iria, no caso sobre os sacerdotes, que ele iria, eu amaldiçoarei, que diz, até amaldiçoarei as suas bênçãos, ou seja, eu abençoei vocês, mas eu vou amaldiçoar as bênçãos que vocês têm, né? Basicamente isso, as bênçãos que eu dei, eu vou amaldiçoá-las. Por quê? Isso tudo devido à desobediência dos sacerdotes, à desonestidade, o relaxamento na hora de cultuar a Deus, tá? Faziam de qualquer maneira, ofereciam qualquer coisa ao Senhor, murmuravam, essas coisas todas. E então Deus estava vendo aquilo ali. Então Deus não estava se agradando daquilo. Tanto é que o verso, nós lemos no verso anterior, na semana passada, que diz que tomara que tivesse alguém para fechar a porta do templo. Eu li esse texto aqui. Tomara que tivesse, é uma expressão que diz, tomara que tivesse alguém para fechar a porta do templo, ou seja, por quê? Para que esse povo não me adore, porque esse povo está me adorando totalmente sem sentido, estão oferecendo coisas imundas, animais que não têm condições de serem oferecidos a mim, estão fazendo tudo errado. Então, que pena que não tem ninguém para fechar a porta do templo, né? Então, é basicamente isso que ele está falando aqui. Então, historicamente, Israel era uma nação abençoada, tinha suas bênçãos específicas, mas Deus está dizendo que ele amaldiçoará as bênçãos, né? E os sacerdotes vinham de uma tribo escolhida, abençoada, que é a tribo de Levi. Então, e eles estavam realmente fazendo algo indevido, né? Oferecendo ao Senhor o pior que tinha, em vez de oferecer ao Senhor o melhor que eles tinham, né? Certo? E com isso eles davam um péssimo exemplo ao povo, certo? Então ali já as amaldiçoei, porque Deus já começou a fazer, né? A amaldiçoar as bênçãos, digamos assim, né? Porque vocês não me honram de coração, ou seja, o coração não é sincero, o coração é desonesto, né? Faz de qualquer maneira. Então Deus não recebe adoração assim. Deus não recebe, não adianta que ele não recebe adoração desse jeito. Se queremos adorar a Deus, devemos adorá-lo de todo o coração. E o grande problema desses sacerdotes aqui era esse. Eles não queriam. Eles estavam cansados, eles mesmos diziam, estou cansado desses rituais, etc. Então eles não estavam nem aí. Tá? Então Deus iria puni-los por causa disso. Tá? Iria castigá-los por causa disso. Certo? Porque eles estavam fazendo as coisas de qualquer maneira, as coisas para o Senhor de qualquer maneira. Se eu cultuo a Deus, se eu adoro o Senhor, eu devo dar o melhor de mim, o melhor que eu tenho. Eu não posso dar o resto, eu não posso dar ou oferecer algo de qualquer maneira. Não posso fazer isso. Você também não pode fazer isso. Então você agora está aí, por exemplo, você está cultuando a Deus, está adorando o Senhor, está realmente focado nisso ou não, né? Quando você dobra os seus joelhos, você realmente adora o Senhor, você realmente está ali focado nessa adoração, orando a Ele. Quando você vai ao culto, como você se comporta no culto? Você chega lá e você fica conversando com as pessoas, você fica olhando o celular. Como é que você se comporta no culto? Fica recebendo mensagem, mandando mensagem.
ou pensando em terminar logo o culto para você, ir para a praça, sei lá. Então, a gente tem que refletir, né? Porque aquilo ali, aquilo que aconteceu em Malaquias, serve para que nós reflitamos, pensemos como estamos vivendo, né? Como nós estamos vivendo, como eu estou me comportando. Então, você tem que pensar, eu tenho que pensar, refletir, porque, claro, Deus ele não aceita um culto assim. Ele não estava aceitando o culto desses sacerdotes, a liderança deles. É claro que o povo também tinha sua culpa, porque o povo às vezes ele roubava, por exemplo, um animal e ele trazia o animal roubado para oferecê-lo ao Senhor, ou ele trazia um animal de qualquer maneira, um animal cego, um animal mancando. Eles traziam isso, mas os sacerdotes eles tinham que dizer assim: não, nós não vamos oferecer esse animal. Mas por que não vai oferecer? Porque esse animal, ele está um animal com defeito. Ele não é um animal que está apto ao sacrifício, não está apto para a oferta ao Senhor. Né? Porque todo mundo sabe que o animal oferecido no altar do Senhor tinha que ser um animal perfeito, né? Em perfeito estado, certo? Então é isso daí. Bom, o verso 3 diz assim: por causa de vocês, ele falando ao sacerdote, tá? Por causa de vocês, eu vou destruir a sua descendência. Ou seja, vou destruir a descendência de Levi, por causa de vocês. Tá? Por causa disso que vocês estão fazendo. Tá? Profanando o meu templo, né? Fazendo hipocritamente as coisas, né? Um culto desonesto, um culto corrupto, tal. Esfregarei, olha bem, isso aqui é muito forte, tá? Prepare-se aí, porque é muito forte isso daqui. Diz aqui, ó: esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas, e lançarei vocês fora. Olha bem, juntamente com os excrementos. Gente, isso é muito forte, porque é claro que todo mundo sabe que são excrementos, né? São fezes, esterco. São as fezes dos animais. Deus está dizendo isso, o Senhor está dizendo isso, por causa de vocês, ou seja, porque eles faziam isso, eles profanavam o culto ao Senhor, né? Eles ofereciam ao Senhor as coisas, animais indevidos, né? Então ele diz: por causa de vocês, eu vou destruir a sua descendência, ou seja, a descendência de Levi. Todo mundo sabe que a descendência de Levi, que os levitas, eles eram responsáveis pela área espiritual de Israel. Tem gente que pensa que os levitas eram apenas os músicos. Não, levitas eram todos que faziam parte, claro, lógico, da tribo de Levi, tá? E dentre a tribo dos levitas, tinha a família A que trabalhava nisso, a família B que trabalhava naquele outro, a família C que trabalhava na outra área, tudo ligado ao tabernáculo, tudo ligado ao templo, tudo ligado aos serviços espirituais, tá? Cuidando de Israel, tá? E tinha também, dentro da tribo de Levi, nós temos aqueles que eram descendentes de Arão, e esses descendentes de Arão eram especificamente ligados ao sacerdócio, como é o caso aqui desses sacerdotes aqui, tá? Então Deus iria punir esse pessoal, esses sacerdotes, né, desonestos, corruptos, hipócritas, né, que ofereciam ao Senhor, como nós falamos aqui, animais indevidos, né, um culto indevido. Então, por causa de vocês, eu vou destruir a sua descendência, tá? Esfregarei na cara de vocês. Falar em tribo de Levi é interessante também
falarmos isso. Tribo de Levi, na igreja, por exemplo, o Novo Testamento não tem esse negócio. Fulano canta, por exemplo, ele toca, fulano é levita. Não, no Novo Testamento não tem essa subdivisão, tá? No Novo Testamento, todos nós, servos de Cristo, todos os cristãos são levitas, é a igreja de Cristo, né? É o Israel de Deus, né? Todos somos levitas. Então, o pastor é levita, o porteiro é levita, o que toca é levita, o que canta é levita, o que ora é levita, todos são levitas, tá? Então, as pessoas falam isso por não conhecer, às vezes, o texto, porque ouviu alguém falar, e aí vão repetindo as coisas, né? Mas a igreja de Deus, a igreja de Cristo, ela é levita, tá? Só explicando isso daí, para ficar bem claro, né? Bom, esfregarei na cara de vocês o que os excrementos, ou seja, as fezes dos animais que vocês oferecem, os animais que vocês oferecem defeituosos, os animais que vocês oferecem que não têm condições nenhuma, até roubados vocês têm oferecido animais, e isso era algo terrível, era algo profano, era algo nojento, na verdade. Mas Deus disse: eu vou fazer isso com vocês, eu vou envergonhar vocês, né? E vocês vão receber esse castigo, tá? Então, os animais que eles ofereciam, o excremento desses animais seriam lançados neles, ou seja, nos sacerdotes, né? E lançarei fora, e eu vou tirar vocês de cena, tá? Juntamente com os excrementos, ou seja, eu vou jogar vocês fora, lá pro lixo, né? Porque o lugar de vocês é lá, tá? E não na minha casa, e não servindo-me, e não adorando-me, e não preparando os sacrifícios e ofertas, jamais, porque vocês estão oferecendo o pior que vocês têm, vocês estão aceitando que o povo traga coisas ou animais, né, que não são coisas boas, né? Não são coisas, como eu já falei, adequadas, né, para o sacrifício, certo? Então Deus está chamando a atenção duramente dos sacerdotes, né? Dos sacerdotes. Bom, continuando aqui, agora o verso 4. Vamos ver o verso 4. Verso 4 diz assim: então vocês saberão que fui eu que lhes dei esta advertência, ou este mandamento, né? Ou este castigo, tá? Para que a minha aliança com Levi fosse mantida. Então, eu vou castigar vocês, eu vou punir vocês, porque eu quero que a minha aliança com Levi, ou a tribo de Levi, ela seja mantida, ela permaneça. É isso que ele está dizendo. Então, diz o Senhor dos Exércitos, quer ver? Porque a aliança que Deus fizera com Levi, com a tribo de Levi, é uma aliança perpétua, né? Para sempre. Então, Deus iria castigá-los para que eles então aprendessem e aí então ele pudesse manter a tribo de Levi. Deus, quando nos castiga, quando Ele nos disciplina, é porque Ele nos ama, assim como o pai também. Quando o pai disciplina o seu filho, ou a mãe disciplina o seu filho, chama a atenção dele, chama a atenção dela, coloca de castigo, é porque ele a ama, ele ama o filho, ele ama a filha, a mãe também ama a filha. Então, ela chama atenção, ela disciplina, né, dá castigo, né, porque ela o ama, tá? Então, ela faz isso, porque ela quer ver o bem, né? Então, se ela está vendo que o filho e a filha, ou a filha, está indo por um caminho errado, ela vai chamar a atenção do filho e da filha. Olha, não vai por esse caminho, tá? Então, Deus está
dando uma advertência aos sacerdotes, para que eles aprendessem, tá? E melhorassem. Tá? E claro, Deus, aqueles que não estiverem aptos para oferecer, para ministrar no altar do Senhor, digamos assim, né? Ele iria, logicamente, te lançar fora mesmo, mas aí ele ia preparar outras pessoas para fazer do jeito certo, para fazer honestamente, né? É isso daí, certo? Aqui eu vou ler aqui um texto onde está bem claro essa aliança que Deus fizera com a tribo de Levi. Números capítulo 25, Números 25, vou ler aqui, vou procurar encontrar aqui Números 25, verso 12 e 13. 25, 12 e 13. 25, 12 e 13. Já encontrei. Portanto, dize: eis que lhe dou minha aliança de paz. Deus está falando para a tribo de Levi, tá? Aliança de paz. E ele e a sua descendência, tribo de Levi, depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Aqui Deus está falando com relação a um dos filhos de Arão, que era Finéias, que defendeu as coisas do Senhor, né? Lá no contexto de Números 25, ele defende as coisas do Senhor. Então, ele e Eleazar, né? Os filhos de Arão, fizeram isso, da tribo de Levi. Então, Deus está mostrando a aliança perpétua que tinha com a tribo de Levi, e que a descendência, levítica, ia ser abençoada, como foi por ele, e separada por ele para cuidar das coisas espirituais. Então, por causa dessa aliança aqui, Deus iria mantê-la, né? Manter essa aliança, certo? Manter a aliança com a tribo de Levi. Então, aí diz, né? A minha aliança com ele foi uma aliança devida e o quê? De paz. De paz. Minha aliança será perpétua, de vida e de paz. Paz aqui, a ideia que eu já falei do hebraico de shalom, que é a ideia muito mais do que simplesmente ausência de guerra, é a ideia de desejar saúde, prosperidade, plena felicidade ao outro, à pessoa. Então a tribo de Levi teria isso daí, é uma aliança de vida e de paz, né? Perpétua, que de fato lhe dei para que me temesse. Essa aliança, né? E ele me temeu e tremeu diante do meu nome. Ou seja, lá no passado, na origem lá de toda a organização de Israel, como a tribo de Levi, a descendência, e aí colocando aqui os filhos de Arão, no caso Finéias e Eleazar, eles foram fiéis a Deus, eles foram zelosos, né, com as coisas do Senhor, diferente desses aqui, diferente deles aqui. Mas pensando nisso, analisando isso tudo, Deus iria manter a tribo de Levi. Isso era necessário que acontecesse também, até porque quando Cristo chegasse, nós estamos aqui em 430 a.C. com Malaquias, e quando Cristo chegasse, ele deveria encontrar o templo em pleno funcionamento, o que ele encontrou. E é claro, se a tribo de Levi fosse exterminada, olha, quem iria fazer isso no contexto lá de Jesus Cristo? Né? Não teria como, pelo menos não
do jeito correto, do jeito certo. E quando Jesus chegou, ele encontrou o templo funcionando, né? Tudo funcionando, graças a Deus ele encontrou, e era necessário que ele encontrasse, tá? Por isso também essa aliança seria mantida e preservada, e Deus, por amor, pela graça dele, iria fazer isso. Mas esses sacerdotes aqui, esse pessoal, esses líderes religiosos aqui, sim, eles pagariam, seriam castigados devido, como eu já falei várias vezes, né? Eles fazerem hipocritamente, eles oferecerem o pior e não o melhor ao Senhor, tá certo? É isso daí. Vamos lá, continuando aí no nosso estudo, nós temos agora o verso 6 e o verso 7. Lembrando que nós vamos até o 9, né? Então diz assim: a verdadeira lei estava em sua boca e nenhuma falsidade achou-se. Ele está falando dos levitas sinceros, e aí a gente tem que pensar especialmente em bons exemplos como Finéias, Eleazar, os filhos de Arão, tá? E tantos outros levitas, tantos outros sacerdotes e sumos sacerdotes que foram servos fiéis ao Senhor, tá? A verdadeira lei estava aqui em sua boca, porque a responsabilidade do sacerdote, ele tinha que andar de acordo com a lei, de acordo com a Torá. Fala em Torá, eu tenho aqui a Taná, né? A Taná, que é uma Bíblia, a Bíblia hebraica, né? Do Antigo Testamento, né? Então, os sacerdotes, eles tinham que viver de acordo com a Taná. De acordo com, e na Taná, são todos os livros do Antigo Testamento, e a Torá, que aí quando fala lei, muitas vezes quer dizer sinônimo da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado também do grego Pentateuco, tá? Então é isso daí. Então os sacerdotes tinham uma responsabilidade de cuidar da palavra de Deus, da lei de Deus, né? Eles tinham que conhecer e instruir o povo. Olha bem, a verdadeira lei estava em sua boca e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão e desviou muitos do pecado. E é exatamente isso que o sacerdote deve fazer. Tá? Essencialmente isso que o sacerdote deve fazer. Assim também como o cristão. Eu disse que todo cristão é um levita. Eu falei isso aqui, né? Todo cristão é um levita. A igreja de Cristo é levita, tá? Como eu volto a repetir, não tem na igreja de Cristo uma classe especial. Não, esses são os levitas. Isso não existe nas páginas do Novo Testamento. Existem os cristãos, né? Os levitas, os servos do Senhor. E nós temos a responsabilidade, assim como o sacerdote tinha, de instruir o povo, de orientar as pessoas e de ser exemplo para as pessoas, tá? Os sacerdotes, eles não estavam sendo, pelo contrário, eles aceitavam suborno, por exemplo, né? E faziam as coisas de qualquer maneira, como já falei, né? Então, ofereciam o pior ao Senhor. Então, claro, eles não tinham nenhum exemplo, né? Mas eles deveriam, em sua essência, os levitas e os sacerdotes deveriam ser o quê? Exemplos para a sociedade. Nós, como cristãos, devemos ser exemplo para a sociedade em tudo. O nosso comportamento, ele deve ser exemplar em todas as áreas. Em todas as áreas, na área econômica, se nós compramos ou vendemos, na área, qualquer área, né? Na área sexual, qualquer área da vida, tá? Nos nossos tratos com as pessoas, nos nossos relacionamentos emocionais, em todas as áreas, devemos ser exemplo. O caráter do cristão deveria ser exemplo.
tá? Ele deveria ter o que nós chamamos de caráter, tá? Deveria ter uma vida exemplar, uma vida honesta, dedicada ao Senhor, e o povo deveria olhar para os líderes espirituais e dizer exatamente que quer ser igual àquela pessoa, né? Assim, hoje é muito difícil isso, né? Muito difícil. Mas deveria ser exemplo, deveria ser referência, né? Referência de Cristo na terra, tá? Embaixadores de Cristo, discípulos de Cristo, referência, né? Assim, não, aquele ali é servo de Jesus, aquela ali é serva de Jesus, né? Infelizmente, nem sempre acontece assim. Às vezes as pessoas, por exemplo, o discípulo de Jesus, ele está no templo, ele é uma coisa, na comunidade cristã ali ele é uma coisa, mas lá no trabalho, meu Deus do céu, só Deus pela graça, né? Lá na escola, misericórdia, na sala de aula, na faculdade, né? Ninguém diria que aquela pessoa que está lá é a mesma pessoa que está no templo, às vezes aos domingos, ou sei lá, né? Ninguém diria, devido ao péssimo comportamento. Nós, os cristãos, devemos ter uma vida exemplar, tá? Os sacerdotes, eles deveriam ter uma vida exemplar, né? Muitos tiveram, né, uma vida exemplar, mas infelizmente esses aqui não. Esses aqui, eles estavam fazendo tudo errado, desonestos, corruptos e tal. O verso 7 diz: porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, né? A instrução, e da sua boca todos esperam que a instrução, ali, ó, na lei, o sacerdote leva a pessoa à lei, leva a pessoa à palavra, né? E o cristão também é a mesma coisa. Nós devemos, e os líderes, então, misericórdia, né? Devem levar as pessoas à palavra de Deus, né? Ele tem que explicar a palavra de Deus. Nós estamos aqui, por exemplo, tentando fazer isso, levando-os à palavra de Deus, tá? Levando-os a Cristo Jesus, explicando a palavra de Deus, porque isso é o nosso dever, fazer isso, né? Os sacerdotes também tinham esse dever, só que eles não faziam, até porque eles não tinham exemplo, né? Então, porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o que? O conhecimento, e da sua boca todos esperam que a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos, ele é um mensageiro, né? Então, ele tem grande responsabilidade em transmitir o conhecimento de Deus. E para ele transmitir o conhecimento de Deus, ele tem que dominar o texto sagrado, ele tem que dominar, ele tem que estudar, ele tem que se preparar para isso, né? Muitos querem sair por aí falando, mas infelizmente não se preparam para isso, né? Não estudam o texto sagrado. E às vezes muito pouco hora, né? E é isso aí. Bom, para fechar aqui, nós vamos fechar agora com esses dois versículos agora, tá? Aqui, que é o 8 e o 9, tá? Vamos fechar então essa primeira parte aí do capítulo 2 de Malaquias, né? Mas vocês se desviaram aí, ele está dizendo, olha, ele falou dos levitas, falou dos sacerdotes zelosos, né? Dos líderes religiosos zelosos, ele falou disso daí. Mas aí ele diz, né? Mas vocês, aí ele já volta para o contexto de Malaquias, né? Deus volta para o contexto do profeta, mas vocês se desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, ou seja, da tribo de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Deu para entender? Deus falara nos dois versículos anteriores daqueles levitas
que zelavam pelo Senhor, né? Eu citei o exemplo aqui de Finéias, filho de Arão, e também Eleazar, também filho, né, de Arão. Eles respeitaram, eles zelaram pelo nome do Senhor, pela lei do Senhor, mas eles aqui, esses sacerdotes, eles eram corruptos, esses líderes religiosos, eles eram corruptos, tá? Então, o povo não aprendia com ele, pelo contrário, o povo desaprendia, né? Infelizmente, né? Desaprendia, entre aspas, com eles, né, com esses sacerdotes, porque esses sacerdotes, eles desconstruíam a lei e não construíam, eles não instruíam as pessoas para irem à palavra de Deus, explicando a palavra de Deus. Pelo contrário, além deles viverem pessimamente, né, suas vidas não eram exemplos, eles não instruíam as pessoas devidamente, levando-as à palavra de Deus, mas tirando as pessoas da palavra de Deus com péssimos exemplos e com péssimo, com péssima instrução, né? Ou instruindo as pessoas contrariamente à vontade de Deus, contrariamente à palavra de Deus. Tá? Infelizmente, esses sacerdotes, esses líderes religiosos, eram uma vergonha, essa é a verdade. Tá? Por isso eu fiz que fossem desprezados. Por isso que o sacerdote, ele está dizendo, eles são desprezados. Tá? Por isso, e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Ou seja, parcialidade em ensinar a lei. Para um, o sacerdote ensinava de um jeito, para outro, o sacerdote ensinava de outro jeito. E lamentavelmente, tem muitos líderes religiosos que fazem assim, né? Na igreja ele escolhe, ele fala uma coisa para um, mas para outro ele fala uma outra coisa, né? Ele tem um comportamento com um, mas com o outro tem outro comportamento. Depende da família, às vezes depende se a família tem condições ou não tem condições financeiras, né? Ou outros fatores, porque é mais ou menos apegado, essas coisas todas. Infelizmente rola muito isso na igreja cristã e não deveria acontecer isso. Então ele está dizendo que os sacerdotes, no tempo do profeta Malaquias, eles faziam isso, eles eram parciais. Eles não aplicavam a lei para todo mundo. Para uns eles aplicavam a lei, para outros não. Para outros eles faziam vista grossa, tá? Então é isso que está rolando aqui em Malaquias. E Deus está chamando a atenção desses sacerdotes, chamando a atenção desses líderes religiosos. Eles tinham que mudar de atitude, de comportamento, certo? E deixar aquele comportamento desonesto, corrupto, aquele comportamento, infelizmente, hipócrita, eram falsos. Eles deveriam deixar esse comportamento, deveriam deixar de ser péssimos exemplos, né? Deveriam deixar de instruir as pessoas para longe das Escrituras. Eles deveriam instruir as pessoas a voltarem às Escrituras, a aprenderem as Escrituras Sagradas e viver as Escrituras Sagradas. Mas como que eles iam ensinar as Escrituras Sagradas se eles não viviam a palavra de Deus? Se eles não tinham exemplo, né? Infelizmente. Então é isso daí. Meu amado, minha amada, que tenhamos exemplo, que sejamos verdadeiros adoradores diante do Senhor. Não sejamos como esses sacerdotes de Malaquias capítulo 2. Não, sejamos exemplos, tá? Referências na sociedade, que as pessoas possam olhar para nós e verem em nós algo realmente diferente, algo de Cristo na vida da gente, tá? E que elas possam então serem instruídas, nós devemos levar as pessoas à palavra de Deus, levar as pessoas a Cristo Jesus, instruir as pessoas para que elas entendam a palavra de Deus.
Tá? É isso que nós devemos fazer, os cristãos, os servos de Deus, os adoradores de Deus. É isso que os sacerdotes lá de Malaquias deveriam fazer e não estavam fazendo. E Deus então estava punindo-os por isso daí. Tá? Como eu disse, eram desonestos, eram corruptos, não tinham exemplo nenhum de vida, etc. Eram mensageiros, infelizmente diabólicos, né? Faziam tudo de errado. Então, não sejamos assim, sejamos cristãos verdadeiros, adoradores genuínos, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus.